Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que bom que você pode estar aqui nessa noite. Nós somos servos de Deus. E servir a Deus faz parte da nossa vida, da nossa forma de viver. Servir a Deus não se resume, obviamente, só no que nós estamos fazendo aqui. E esse só não é reduzir o culto a Deus, é a forma de dizer que a nossa adoração, nosso serviço a Deus, ele é muito amplo, ele pega toda a nossa vida. E hoje à noite eu quero falar sobre o culto. É tanto o culto congregacional, baseado no Salmo 50, que você pode já ir abrindo a sua Bíblia, mas o culto seu, porque Deus, no final das contas, Ele pede o sacrifício da sua parte, o seu sacrifício a Deus. E não é o sacrifício seu como alguma coisa que pode te levar para mais próximo de Deus. É o sacrifício em forma de culto requerido por Deus, que cabe a nós, como convertidos, prestar a Ele como nosso Senhor. Mas eu quero ler o que eu já transcrevi aqui na versão da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Salmo 50, a partir do verso 11. Irmãos, deixem aberto, tá? Eu vou estar meditando nesse salmo. Eu desejo, meus irmãos, que de fato nós sejamos edificados. De alguma forma, aí, de acordo com a nossa necessidade, Deus nos instrua, fale ao nosso coração, nos desperte. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós. Só Ele pode sondar e pode aplicar, né, a palavra dele ao seu contento, ao nosso coração. Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Verso 5: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui na leitura. Hoje pela manhã, no Salmo 20, no Levítico 25, o presbítero Jorge leu para nós lá e pregou, o tempo todo que Deus falava o que Ele esperava como reação e ação, na verdade, do povo. Ele fala: eu sou o Deus de vocês. Eu não sei quantos prestaram atenção, o tempo todo Ele está falando, porque eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de vocês, a terra é minha, nós vimos, tudo é meu, eu sou o Deus do céu e o Deus da terra. Só para chamar a nossa atenção. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetir-lhes os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe.
tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te admirei e porei tudo à tua vista. Verso 22, considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. E o último verso, 23, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. É um salmo maravilhoso, merece que, se você puder, releia ele. Estava falando com meus filhos que nós ouvimos pela manhã, né? Estava conversando lá na mesa um pouco, os filhos e os sobrinhos, estávamos alguns sentados na mesa lá em casa, a mesa, né? E estava falando aquilo que eu lembro que o Jorge disse sobre ler a palavra de Deus, né? Alegrar-se em ler a palavra de Deus, esse era o nosso assunto. E eu falava, né, aí alguém falou, a Valéria tinha soltado no grupo, né, que a gente pode ler a Bíblia de uma forma cronológica, a palavra que eu queria lembrar. Mas o que é cronológico? Né? Expliquei que era cronológico. Falei, mas olha, preste bastante atenção no prazer de ler a palavra de Deus. Porque no contexto que foi falado pela manhã, foi uma afronta ao nosso tempo, que nós passamos o dedinho. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia, mas a gente fica ali, né? Não é fácil. E eu me sinto extremamente desafiado a pregar para a igreja, e às vezes olhando para mim, falando, nossa, vontade de passar, né? Passar para outra figura, ou para outro ponto, não é verdade? Porque as imagens que nós vemos, os vídeos que rolam rápido, chamam a nossa atenção. Talvez não haja problema nisso quando nós conseguimos. Esse não é o maior problema, mas pode ser um problema. Pode ser uma dificuldade também para nós lermos a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus precisa concentrar. O que Deus quer falar comigo? Né? Mesmo quando ela está cansativa, o que Deus quer falar comigo nesse texto? E ler. Quando nós lemos, nós prestamos, nós aprendemos a prestar e a cultuar a Deus de uma forma como Ele mais deseja. Hoje é o último domingo de 2024. Hoje é o último, semana que vem, obviamente, será o primeiro de 2025. Né? Diz que quem vem no primeiro domingo, né, do ano, vai vir todos os domingos. Se você quer isso, vem domingo que vem. Se você não quer vir todo domingo, você pode. Estou brincando, meus irmãos, porque é óbvio que muitos de nós estaremos viajando. O irmão Antônio Carlos e a Nancy, ele faz essas contas legal. Então ele disse que ele fez as contas de quantas horas teve, né, pastor? Quantas horas teve durante o ano? 8 mil e poucas horas, falou pela manhã. Pois bem, meus irmãos, eu estava olhando, nós tivemos 52 quintas-feiras, 52 domingos. A gente pegar isso e multiplicar por 3, que são os cultos comuns da igreja, né? De quinta-feira também, a gente tem uma média de 150 e poucos cultos. Não sei se todos aconteceram, né? Regulares na nossa igreja. Como pastor, me parece que de quinta-feira é o mais difícil, é o de oração. O culto de oração, meus irmãos, ele tem sido cada vez menos frequentado. E eu falo isso não para constranger os irmãos, mas para mostrar que talvez algumas coisas que nós tanto precisamos e até almejamos como cristãos, elas de fato às vezes não acontecem, porque pode ser que a quinta-feira nossa seja um reflexo dos nossos lares. Pode ser que o que acontece na quinta-feira aqui da igreja seja um reflexo daquilo que na minha casa esteja acontecendo. Eu desejo que não, mas pode ser. E pode ser que as igrejas não estejam orando muito, desde as casas até mesmo a própria reunião. Alguns colegas de ministério têm relatado essas questões de oração. Nossas orações têm sido cada vez mais breves, e não somente objetivas, mas breves de fato. Falar com Deus tem sido uma coisa muito rápida, acaba rápido, porque hoje o mundo passa muito rápido, as coisas passam muito rápido. Eu sei que 150 e poucos cultos de adoração a Deus, ele permite um bom tempo de comunhão,
tanto eclesiástica, mas também uma excelente oportunidade para a gente ser edificado na palavra de Deus. Claro que não pode ser somente estudos. Agora, a pergunta, apenas para comparação, talvez seria bom fazer: se você fosse Deus, olha, eu estou falando, nós não somos Deus nem Deusinho, mas se você fosse Deus, você sentiria-se agradado pela adoração que você presta, ou que você prestou, ou que você tem prestado? Mas pense nisso. A gente tem dois lados perigosos, né? Nos subestimar muitas vezes. A gente está fazendo as coisas certas, eles subestimam, não, sempre devendo, ou às vezes também superestimar. Nós não estamos fazendo o que devíamos fazer. Uma pergunta que vale a pena a gente pensar: se eu fosse Deus, eu me agradaria com o culto, com a minha adoração e com a minha devoção a Ele? Claro, meus irmãos, eu estou considerando que Cristo é nosso intermediador, Cristo é nosso Senhor, Cristo nos salvou, nos deu vida, mas somos cristãos, somos chamados para adorar a Deus. Essa pergunta é mais do que uma pergunta acusativa, mas ela deve ser reflexiva. A gente deve fazer ela para nós, esse tipo de pergunta, porque precisa chegar no nosso coração. Nós precisamos avaliar todas as motivações que estão nos movendo nesse movimento de adoração a Deus como cristãos. A Bíblia Ara, que eu acabei de ler, né, aqui que eu tirei o texto, ela traz um título que eu considerei extremamente apropriado para esse Salmo 50 que nós lemos agora, que ela pôs lá a essência do culto a Deus. Eu estava lendo o texto e pensando nisso, né? Em outras versões eu não vi dessa forma. Eu achei muito importante, é bem relevante, porque aponta para a maneira que Deus deseja que seus adoradores fiéis o adorem. Se você perceber nesse salmo, Deus está falando o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele se apresenta no começo, nos primeiros versos, depois ele fala assim: congregue meu povo, venham para a igreja. Então ele apresenta como vocês estão me adorando. Depois ele diz como eu quero ser adorado. E no final ele fala: olha, o que não é bom. E finalzinho ele fala que aquele que de fato o adora verdadeiramente é cuidado, amado e abraçado, recebido por Ele. De um lado, então, existe a adoração que agrada a Deus por parte dos seus servos. Isso é esperado. E de outro lado, uma adoração, muitas vezes ela é fabricada, ela parece que é uma adoração de laboratório, ela vai se repetindo. Ela, se tratando de adoração, ela pode não proceder do coração, ela é meio que mecânica, então ela precisa ser corrigida por Deus, se nós somos servos de Deus. Eu estou falando como sendo o último domingo de 2024, tá? Então talvez pense um pouco nisso. Ainda por fim, aos que não se ajustam à adoração que ela é requerida por Deus e aliançam-se, ou se aliançam com o pecado ou outros formatos de adoração, ele termina dizendo que de fato o rejeita. E é bom a gente pensar nisso, porque o nosso Deus, ele não é qualquer um Deus. Se Deus te selecionou, é porque Ele é seletivo. Meu Deus soberano, Ele é a terra e tudo que nela há. Salmo 19 afirma isso. Tudo é de Deus. Portanto, seria uma afronta, um desprezo, alguém dizer que adora a Deus, mas não o obedece, conforme o texto que foi lido lá em 1 Samuel. O Salmo 50, ele é de autoria de Asaf. E quem foi Asaf? Eu não vou escrever com detalhes aqui, poderia fazer, mas não há necessidade. Mas ele era músico, ele era um adorador a Deus,
mas ele era, nessa adoração, ele era um homem forte de música, ele conhecia a música. Mas por ser músico, alguém que estava continuamente ali no templo adorando a Deus, ele percebia quando as pessoas entravam no templo e a forma como elas expressavam a sua adoração. A gente precisa pensar em Israel como uma coletividade. O povo ia adorar a Deus em Jerusalém, eles subiam para Jerusalém para adorar. Boa parte dessas pessoas ele conhecia. Oi fulano, ele conhecia aquelas pessoas, porque Asaf vivia ali no templo. E eles eram pessoas que provavelmente moravam, a sua maioria ali em Jerusalém também. Asaf conhecia, e ele escreve o salmo, então, talvez olhando para isso. Asaf era um observador. Se você pegar outros salmos dele, como o Salmo 73, por exemplo, ele escreve lá falando sobre a prosperidade do ímpio, e ele deixa claro que ele era um observador do jardim do vizinho, porque ele ficava olhando como é que era a vida do homem próspero, aquele homem cheio de prosperidade, mas ele não ama a Deus, ele começou a fazer juízo das pessoas, ele era um observador, e ele agora observa. É interessante que no Salmo 73, para não deixar Asaf, na mão aí do que eu estou falando, ele termina em arrependimento diante de Deus, porque no verso 17 desse Salmo 73 ele fala: até isso eu pensava, assim eu agia, até o momento em que eu estive de fato na presença de Deus. Deus me falou. Primeiro, qual é o fim daqueles que não adoram a Deus com o coração arrependido. Agora ele está aqui observando e ele escreve esse salmo. Quem presta culto a Deus? Como deve ser esse culto, essa adoração sua e minha a Deus? O que eu faço e o que Deus deseja que eu faça como servo dele? Está dentro daquela pergunta que eu fiz até anteriormente. Então, essas perguntas elas precisam de respostas para nós que cremos em Deus. Para nós que cremos que estamos sob o guarda-chuva do nosso Senhor, como filho adotado de Deus. Deus então nos criou para o louvor da sua glória. Isso é um ponto. Efésios capítulo 1, versos 4 a 8, anuncia isso. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não foi para outra coisa que nós fomos criados. Daí, Deus nos deu uma porção de trabalhos, ações, mas tudo a partir do entendimento que existe um Criador, o qual nós adoramos. Então o ser humano, ele foi criado para refletir essa glória de Deus, e esse serviço ele se dá em todos os aspectos da nossa vida como filhos de Deus. Ela não dá em algumas partes. Nós não podemos separar a nossa vida com Deus em compartimentos, em momentos. A gente fala muito ouve muito, que em alguns ambientes nós podemos ser diferentes. Talvez possamos, mas sempre como filhos de Deus. Sempre como filhos de Deus. Que nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus. E Deus espera de nós essa resposta, até pela própria obra regeneradora que Ele fez na minha vida e na sua também. Então, mesmo sob a queda, as pessoas regeneradas por Deus, elas são trazidas de volta para Deus, elas são reconciliadas com Ele. A gente aprende isso. E somos chamados de povo de Deus, porque são resgatados por Cristo. Não é uma ação minha e sua particular, é uma ação de Deus em nós. E somos chamados então para viver com Deus, desde agora e eternamente. Parte da minha vida eu não servia a Deus, mas parte dela, daquele momento em diante, sim, eu passei a servi-lo com entendimento e com bastante clareza. São essas pessoas que ele chama a reconciliação que o adorarão. Não são outras pessoas. Não existem maneiras diferentes, eu quero dizer aqui, daquilo que Deus determina na sua própria palavra para nós
adorá-lo. Existe só uma maneira de adorar a Deus. Ainda que nós cantemos de um jeito, o outro cante de outro. A adoração a Deus é conforme Ele quer, é de acordo com a palavra, é de acordo com como Ele quer ser adorado. Isso só é possível para os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus não adora a Deus, ainda que dê um aleluia esporádico e fora de tempo. A adoração a Deus é devida aos filhos de Deus, aos regenerados por Deus. Então, nesse sentido, como servo de Deus, não será o que eu escolho fazer para Deus ser agradado por mim. Não será a minha agenda que vai atender Deus, nem a minha liturgia particular que vai servir a Deus. Estejam atentos a isso. Por isso que precisa ler a palavra, porque a gente, meus irmãos, é corrigido todos os dias por Deus, na nossa forma de servi-lo como filhos de Deus. O tempo todo nós somos corrigidos. Você vai se encontrar diante de Deus em alguns momentos de preguiça, de má vontade, de uma mentira, de um pecado qualquer. Você vai ser confrontado, porque você é filho de Deus, deve ser confrontado para se ajeitar na sua adoração de 24 horas para o seu Deus. Como então Deus deseja ser adorado? É isso que o Salmo 50 ele vai apresentar. Ele dá alguns vislumbres para nós, muito importantes. Ele fala de Deus, ele fala do povo de Deus, a adoração enganosa e o culto equilibrado, o culto essencial. É interessante que essa questão de quando nós falamos de culto equilibrado, a gente vai aprendendo que o culto, ele não é melhor pelo que eu faço, pela minha performance. Ele é melhor quando nós chegamos já próximo àquilo que Deus quer. Esse é o melhor culto, e muitas vezes vai contrariar, né, a nós mesmos. Nós somos diuturnamente confrontados por Deus na forma como nós o servimos. Quem é Deus? Verso 4 está falando disso, mas tem a sua Bíblia, vai dando uma olhada aí. Aí não está toda a descrição de quem é Deus. Você não vai encontrar nesse salmo tudo que é Deus, por mais que as Escrituras que nos revelam a Deus, o próprio Deus, Ele se revela a nós por meio da sua palavra de uma forma especial e também pelas coisas criadas. Mas ainda assim nós contemplamos um pouco de Deus, o suficiente. Não conhecemos Deus plenamente. Mas dá para a gente ver nesses versos que Deus é grande, Ele é altíssimo. Ele começa descrevendo Deus como soberano, poderoso, Deus, Senhor e Yahvé, Senhor de toda a terra, leste a oeste, de extremo a outro. É isso que ele quer dizer. Não existe lugar na terra que não seja de Deus, que Deus não conheça, que não pertença a Ele. O cantinho da sua casa, o lugar mais compartilhado seu, aquilo pertence a Deus. Não somente aquele cantinho, mas todas as coisas que estão em suas mãos pertence a Deus. Então Gênesis ele inicia não descrevendo o surgimento de Deus, como Deus surgiu, que é a pergunta que todos os homens querem saber. Responde para mim quem fez Deus. Talvez você já ouviu essa pergunta. Fala para mim então quem fez Deus, seu crente. Responde. Não se preocupe, não tem que responder, você não tem que dizer, eu não sei quem fez Deus. Deus é algo existente, né? Ninguém fez Deus. Creia se quiser e creia se puder, né? Essa é a maravilha de quem ama a Deus, crê nessas coisas que assustam o mundo. Quem fez Deus? Gênesis ele não descreve, mas ele fala do poder de Deus se manifestando ali na criação de todas as coisas. Deus já aparece grande, tremendo, soberano. Ele não aparece pequeno como nós, criaturas de Deus. Ele já é enorme. O verso 2 afirma que ele resplandece a partir de Sião, verso 2 do Salmo,
o tempo e o lugar que Ele escolheu para manifestar-se ao seu povo e Ele ser adorado. Está falando do Deus que escolheu estar ali em Sião, ou se apresentar ao povo dele ali no templo em Sião. Mas a Bíblia nos informa diversos de seus atributos, como santidade, justiça, eternidade, a bondade de Deus, o amor, a graça, o Deus que supre todas as necessidades. Esse é o Deus Todo-Poderoso que se manifestou ali em Sião, como o salmista escreve, e que se manifesta aqui no meio de nós. A nossa adoração aqui como igreja não é uma adoração vazia. Há um Deus que recebe a nossa adoração, aliás, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, não por nossa grandeza, né? Mas por causa do que Cristo fez em nós. Porque se Deus olhasse para nós em Cristo, estávamos todos condenados e fulminados. Mas Ele olha para o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando o profeta Isaías ele percebe sua majestade, ou seja, a majestade de Deus numa visão ali no templo, lá em Isaías 6,5 ele diz assim: então disse eu, Isaías, ai de mim, estou perdido. Eu estava lá no templo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porque Deus é grande, Ele é tremendo. A nossa adoração precisa contemplar esse Deus grande, que nós não vemos, mas nós sabemos que é um Deus onisciente, que Ele sabe de tudo, conhece as minuciosidades do meu coração. Os meus pensamentos não são alheios ao conhecimento de Deus, os meus pecados, a minha adoração é aceita por Deus, Ele me conhece. E aí os versos 3 e 4 apresentam Deus como Deus onisciente, como eu disse agora. A esse Deus que a tudo e a todos conhece, esse Deus que pode julgar o seu povo. Deus tem poder, Ele pode fazer isso. Nós, quando exercemos o trabalho de julgamento como igreja, por exemplo, nós precisamos nos valer da palavra de Deus. Nós não temos um juízo bom, nós não temos leis boas, nós somos pecadores e produzimos pecado, mas quando nós nos valemos da palavra de Deus, nós somos bem instruídos e somos bem sucedidos, e assim somos aceitos por Deus, quando nós usamos da sua palavra. Ele pode julgar seu povo. É como se Deus estivesse convocando as grandezas da sua criação, da terra e do céu, como testemunhas para o julgamento que Ele vai exercer como Deus justo, como Deus perfeito. Ele está chamando para o povo a um juízo. Ajuntem-se, congreguem-se. Nós vamos continuar vendo isso, porque eu tenho uma palavra para vocês. E essa ideia que nós vemos nesses versos, fogo devorador, a ideia de tormentas, nessas figuras, são sinais simbólicos desse poder e juízo de Deus sobre toda a sua criação. Agora, se a gente prosseguir do verso 5 ao 13, é interessante. Aí sim, Deus está convocando o seu povo. Deus convoca o povo num ajuntamento para a adoração. Isso era muito comum em Israel. O povo ia adorar em Jerusalém. Lembram de Maria, José e os filhos, né? Jesus estava ali, indo adorar lá em Jerusalém. E naquele dia, né? Naquele tempo, naquele período, a Páscoa demora um tempo grande, eles esqueceram o menino, eles perderam o menino no meio do caminho. Eles estavam indo para Jerusalém, subindo de Jerusalém para adorar. Vamos pensar um pouco quando Deus chama Abraão como povo de Deus, para formar o seu povo lá em Gênesis 12, e a partir de Abraão ele forma um povo que fosse chamado pelo seu nome, porque esse é o desejo de Deus, a reconciliação, todo o processo de Deus de restauração passa por isso aqui, passa pela convocação de Deus a Abraão. Um povo então que Deus santifica
para servi-lo, para adorá-lo. Deus separa este povo. Lá no capítulo 15 ainda de Gênesis, Deus firma uma aliança com Abraão, e é uma aliança de preservação e fidelidade. Basta ler a história, vocês vão ver. Ah, Senhor, está demorando. Ah, Senhor, será que não é Ismael? Ah, Senhor, será que não é Eliezer, o meu criado? Ah, Senhor, não dá, já estou avançado em idade. Tu sabes que a minha esposa é estéril. Tudo conspirava humanamente para nada acontecer. Mas é o poder de Deus na formação do seu povo. É Deus quem age. Quando falta em nós qualquer tipo de possibilidade, pode ter certeza que vamos encontrar em Deus todo o poder. Da parte do homem, por ser pecador, Deus requeria então o quê? O sacrifício de cordeiro, como os convoca aí no verso 5, ele fala, no verso 5, ele diz: reuni os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo, por meio de sacrifícios. O homem não tinha nada que ele podia oferecer para o seu pecado. Deus requeria dele sacrifício. Hoje na escola dominical, alguém perguntou sobre essa questão da necessidade de sacrifício, como é que deveria ser, e eu lembrei que mesmo lá no Antigo Testamento, quando Deus requeria o sacrifício, Deus requeria a confissão e o arrependimento. Não tem como enganar Deus no nosso culto e na nossa adoração. Não tem como dar voltas e achar que adoramos a Deus. Deus não é como um de nós, como ele diz aqui nesse texto. Ele convoca o seu povo então para o sacrifício. O povo não tem como chegar diante de Deus se não for por sacrifício. No verso 7, Deus entra na essência do que Israel deveria compreender na sua adoração, ou seja, que diante deles estava o Deus soberano, o Senhor deles. Há um Senhor que está sobre nós, que não é o nosso prefeito e não é a autoridade maior policial a quem nós devemos obedecer, que não é o nosso presidente, é o nosso Deus, que se assenta no seu trono e requer de nós uma adoração condizente com o chamamento que Ele operou em mim e em você. Nós não somos igreja fictícia. Para fazer parte da igreja de Deus precisa regeneração plena, uma consciência clara da regeneração. E talvez nós precisemos ser bem cuidadosos com isso, porque é isso que Deus nos ensina, porque Deus está formando adoradores. E muitas vezes você vai deparar com pessoas que parecem que elas estão em outro caminho, enquanto a igreja está indo para o céu, parece que alguém está indo na contramão. O que está acontecendo, né? Mas estou falando isso de uma forma bem geral, generalizada. Então, parece que essa questão da soberania do Senhor, que Isaías viu que se assenta do trono majestoso, não estava sendo considerado por Israel quando Deus os convoca para adorar. Parece que a prática dos sacrifícios se tornaram em uma justificativa para apenas cumprirem seus deveres, mas sem adoração verdadeira, sem regeneração muitas vezes, ou sem arrependimento. Um culto sem arrependimento, e aí vai virar um culto de soberba, um culto de vanglórias, um culto do eu. Se Deus não é olhado e adorado como Senhor da minha vida, se eu não chego no culto humilhado, se eu não me vejo humilhado diante do Deus Santo, como Isaías viu, então provavelmente eu estou bem parecido com Deus, eu estou competindo com Ele na adoração, ou no recebimento da adoração. Então a adoração a Deus, ela vai nos colocar diante dele em profunda reverência, em culpa, necessitando de confissão. Então, assim nos ajuntamos para a adoração.
E nesse ajuntamento, Deus os repreendia, no caso de Israel, pelo cumprimento das ordenanças dos sacrifícios que ele requeria, pois eles até estavam sendo fiéis nisso. Deus fala no verso 1, olha o que ele diz aí, ó: eu não repreendo vocês pelos seus sacrifícios, pois seus holocaustos são apresentados a mim constantemente. Você está nos cultos, ou talvez a cada 15 dias, ou talvez de manhã, ou talvez à noite. Aqui é a colocação minha, tá? Vocês apresentam os sacrifícios. Então disso eu não reclamo. Deus está falando. Disso eu não estou reclamando. Mas há um problema. E ele vai descrever o que está acontecendo. Ele disse que ele não aceitava esse sacrifício como um culto de verdadeira adoração. Ele não aceitava mais. Isso não servia. E isso que ele fala do 9 ao 13 aí. Nos seus cultos a Deus lá no templo tornou-se cerimônias sem devoção fiel. E aí vem as coisas que muitas vezes vai se fazendo como cristão. Tá bom. A gente acha que Deus está contente. E aí me perdoe, meus irmãos, que aqui eu não quero fazer juízo de ninguém, porque eu tenho que falar a mensagem, a palavra, primeiramente para mim. E vocês não imaginam como eu sou confrontado quando eu ouço a palavra de Deus pelos meus irmãos ou por alguns de vocês. E quando eu me preparo para pregar, eu sou o primeiro a ser esmurrado por Deus, porque eu sou obrigado a meditar, e louvado seja Deus por isso, na palavra dele, e ela nos coloca de fato na lona. Esse tipo de culto que Deus está falando assim: olha, sacrifício existe, mas não há arrependimento. Os corações eles permaneciam endurecidos, os pecados eles não eram confessados, não acontecia verdadeira transformação. Assim Deus lembra aquelas pessoas que primeiramente todos os animais dos sacrifícios que eles ofereciam pertenciam a Ele. Aí eu fico pensando, o que nós trazemos para Deus? De fato já não seja dele. O que eu posso dar mais para Deus que de fato Ele não tenha ou Ele precise? Nada. Então como agradar a Deus que não precisa de nada do que eu tenho? E por que Deus pede de mim um culto e uma adoração? A gente tem que pensar, meus irmãos, muito em questão de ser um servo fiel a Deus, fidelidade. A mesma fidelidade, não a mesma em tamanho, né? Que Deus tem para conosco nas suas promessas, a nossa fidelidade na nossa devoção, na nossa entrega, no nosso sacrifício a Deus. Tudo é emprestado por Ele, tudo é dado por Ele, tudo Ele já tem. O problema, meus irmãos, que havia um conceito pagão que os sacrifícios alimentavam os deuses famintos. E aí, Israel, infelizmente, estava seguindo esse entendimento, estava trazendo para eles esse entendimento pagão. Então Deus vai lembrar para Israel que não depende deles para saciar sua fome, e mesmo não se alimenta com carne de animais e sangue de cabelo. Sabe aquele negócio que vai virando uma rotina na sua adoração, no seu serviço a Deus? A gente acha que algumas coisas que nós fazemos, elas são imprescindíveis para servir a Deus, e não adianta nada se o nosso coração não estiver sob a direção e o comando de Deus. Não adianta. A gente começa a entrar no automático, servimos a Deus no automático, e programamos 2025 para servir a Deus no automático.
De vez em quando eu vou dar um alô para Deus, seja na minha vida diária, seja na minha adoração coletiva. Aonde Deus me colocou, aonde alguém levantou a mão e disse: olha, nós recebemos este irmão, será que nós erramos? Será que alguém errou quando levantou a mão para me receber? Eu creio que não. É uma questão de ajuste, de confissão e de acerto com Deus, para nós caminharmos com as passadas iguais, porque nós somos igreja, estamos sob a direção de um único Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor Jesus, o Senhor Deus, o mesmo Criador. Israel começou então a andar no automático, ele começou a achar que o sacrifício alimentava Deus, e Deus precisava de carne, e Deus precisava de sangue para ele beber, para ele comer. Eles estavam achando que eles poderiam melhorar o culto, alimentando um Deus faminto, cheio de fome. Não, meus irmãos, Deus não depende de nós e não precisa de nós. Deus existia e Ele se satisfaz, diz a palavra de Deus, nele plenamente. Olha que coisa maravilhosa, olha que notícia que eu estou te dando, que Deus não precisa de você e nem precisa de mim, mas no entanto Ele deseja-nos, Ele quer, Ele satisfaz sim com a nossa presença, Ele se agrada, porque Ele vai dizer aqui como que nós podemos então agradá-lo. Infelizmente muitos creem que Deus precisa de sua visita esporádica, do seu sacrifício esporádico, dos seus cultos irregulares, e às vezes a gente oferece para Deus o cordeiro manco e defeituoso. Ele diz no verso 16 a 22, eu vou deixar o final, os 14, e o 15 e o 23, eu vou entrar no 16 até o 22, porque ele vai falar do culto sem essência. Já que nós falamos que a ideia do salmo é o culto, a essência do culto, da adoração, do culto a Deus, ele lembra que o culto sem essência, e aqui tenho em mente, apesar de Deus trabalhando aqui, o formato de Israel se ajuntando para culto, e nos lembra a igreja, mas há uma responsabilidade pessoal. Eu oro a Deus pela igreja, meus irmãos, eu oro sim. Eu sempre estou me lembrando, e com bastante assim, pedindo bastante a Deus, para mim mesmo, misericórdia, porque eu sou um dos pastores. Eu peço a Deus que mostre, para que a gente esteja fazendo certo, na simplicidade, estejamos fazendo o certo para Deus. Porque o desejo é que haja um culto de essência para o Deus que é Senhor das nossas vidas. Ele começa no verso 16 aí, eu não sei se a expressão que ele está usando aí, ele fala do ímpio. Alguns não têm certeza se esse ímpio aí é ímpio, que provavelmente seja, né? Ou uma atitude ímpia do seu povo, porque o contexto aqui é de adoradores, de pessoas que foram convocadas para adorar. Estão me ouvindo, irmãos? Amém. Então tá bom, sem pânico. Mas Deus vai deixar claro nessa introdução, quando ele chama a atenção então para o culto aqui ímpio, é a ideia, né, de cultos, quer dizer, ideia de culto vazio, de culto sem expressão, de culto sem transformação, de culto sem mudança de vida. Eram rituais religiosos, e isso tem que tomar cuidado. E se você não perceber isso, é perigoso. A igreja pode, na sua disciplina de pregação, te exortar, chamar a sua atenção, mas jamais alguém vai poder falar para você com toda a clareza possível o caminho que você está tomando. Nem sempre nós, pastores, ou mesmo qualquer outro membro da igreja, vai enxergar plenamente você como Deus te enxerga.
Então é importante que você ouça de Deus como deve ser o culto. Ali eram rituais religiosos. Eles recitavam os princípios da palavra de Deus, afirmavam serem participantes da aliança, o verso 16 aí, mas a vida não mostrava nada disso. E Deus sabia, Ele é onisciente, a gente viu isso dos versos 1 até o 4, e Ele coloca esse povo então sob juízo. Não obedeciam e nem aceitavam a correção de Deus, verso 17, apenas um culto pro forma, formal e aparente. Percebam a ênfase que eu estou dando para que nós sejamos de fato chamados a nossa atenção por Deus, mas acolhidos por Ele. Ele não é um Deus que nos abandona no meio do caminho, pelo contrário, Ele está dizendo o seguinte: igreja, se vocês me adoram, me adorem. Se vocês forem considerados dignos de estar na minha presença, me adorem. Eles se juntavam no culto, infelizmente, no culto a Deus, e depois conviviam em comunhão com ladrões e com adúlteros. Aqui é uma expressão de que a pessoa tinha uma vida religiosa, uma duplicidade de vida. Serviam a Deus, mas serviam a deuses também. A sua forma de viver não se importavam com o pecado que praticavam, não, praticavam, mas lembra que nós falamos agora há pouco, que virou uma rotina. Eu vou levar o meu sacrifício sábado que vem, nossa casa domingo, sei. E as coisas se acertam, mas elas não se acertam. Sempre o culto aparente. Diz que eles eram maliciosos, eles faltavam com a verdade, do 18 ao 20. É importante, meus irmãos, notar que Deus está confrontando-os nesses versos, principalmente 18 e 19, com a quebra do sétimo, a quebra do oitavo e a quebra do nono mandamento. O que diz aí? 18 e 19: quando vês o ladrão, tu gostas dele e te associas com os adúlteros, abres a boca com perversidade e a tua língua arma traição. Ele está olhando lá para Êxodo capítulo 20, versos 15 e 16. Diz lá: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, Deus está muito claro, pela própria palavra dele, que o culto que vocês estão oferecendo, esse sacrifício, que vocês são leais no sacrifício, está assim em essência, não faz sentido mais para mim. Não chega para mim como aroma suave, como aroma agradável, não chega diante de mim. Não vejo fumaça, não percebo nenhum sacrifício, embora ele aconteça. Olha que coisa mais triste. O sacrifício tinha que preceder o arrependimento, a confissão. Então, provavelmente, não estava havendo mais confissão e arrependimento. E um povo que não se arrepende e confessa a Deus é um povo cheio de si, vanglórias, soberba, orgulho, pretensões, egoísmos. Tudo isso aí da região dos corações. Temos que ser confrontados, meus irmãos. Precisamos ser confrontados para a glória do nosso Deus. O culto sem essência. E aí no verso 21 e 22, Deus faz uma advertência severa, mas ela é acompanhada também de uma oportunidade de arrependimento. Ele diz assim: tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu. Olha que coisa triste. As pessoas tratando Deus como um deles. Mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Aí o verso 22: considerai isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, nem sem que ninguém vos possa livrar. É óbvio, a Bíblia diz que é uma dura condição quando nós tentamos o quê? Afrontar Deus. Vamos sair perdendo, com certeza. A mensagem é: corrijam-se, enquanto Deus está oferecendo oportunidade de arrependimento e reconciliação. Eu quero terminar com versos 14 e 15,
E também o verso 23, que de fato é a essência do culto a Deus. Se nós falamos que não é a essência, eu termino com isso então, a essência do culto a Deus. Ele diz assim, nos versos 14 e 15: oferece sacrifício de ação de graças a Deus, cumpre teus votos ao Altíssimo, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ó, isso aconteceu com a gente. Aquele que oferece, verso 23, aquele que oferece sacrifício de ação de graças, me glorifica, e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para os seus atos. Deus dá o caminho. Ninguém, nenhum de nós, graças a Deus, mas ninguém no mundo vai chegar diante de Deus um dia e falar: Senhor, eu não tive nenhuma oportunidade. Ninguém falou: vai colocar a culpa em mim. Pastor Belival, pobre coitado, olha quantas vezes ele passou por mim e não me anunciou. Isso não vai livrá-lo da condenação eterna. Por mais que eu não tenha falado com ele, você que leva uma pessoa para o inferno é não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que eu estou falando é que aquele que crê, ele presta um culto, uma adoração a Deus conforme Deus espera. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma igreja de salvos, mas que precisa prestar o culto verdadeiro a Deus. O culto saudável, não o sacrifício com defeito. Essa é a questão e esse é o ponto. O culto que agrada a Deus não é segundo os nossos moldes. Nós somos pecadores, olha, percebam isso. Nós somos egoístas, eu usei essa expressão várias vezes. Nós somos ambiciosos e orgulhosos, então nós não conseguimos formar um culto que agrada a Deus. Nós dependemos de Deus para o culto que nós prestamos a Ele. Ai dos homens, ai dos irmãos, das irmãs que acham que seu culto é o melhor que pode ser para Deus. Almejamos reconhecimento sempre, o reconhecimento pessoal, mas o real arrependimento a Deus nos liberta desses males. Para cultuar a Deus precisa crer nele como Criador, provedor da redenção em Cristo, consumador de todas as suas obras no mundo, e aquele que nos glorificará um dia com a vida eterna para todo o sempre, através de um coração regenerado. São promessas de Deus. Nós sim faremos parte dessa promessa de Deus de redenção. Uma redenção que começa aqui em Cristo, mas que vai terminar somente lá na eternidade. Onde um dia o Senhor diz, Mateus escreve bem isso, nós comparecemos perante Deus, e o Senhor separará os seus daqueles que não são dele. E diz lá, o pior ainda, muitos estarão diante de Deus e falar: Senhor, olha o que eu fiz pelo Senhor, lembra, Senhor? Não te isso. Ele está falando de falso cristianismo, de enganos, de coisas vazias, de sacrifício sem coração, sem transformação, cordeiro defeituoso oferecido a Deus, porque na verdade não houve regeneração. É isso que Mateus fala desse grande dia. Mas também Mateus diz que para aqueles que creram e com todas as suas limitações ofereceram um sacrifício que agradam a Deus. E percebam, meus irmãos, que não é um sacrifício que nos isenta de pecado, não é isso que eu estou falando, mas o sacrifício que Deus deseja de nós. Sim, esses serão chamados por Cristo: vinde benditos de meu Pai, coloque-se à minha direita. É assim que Deus trata os seus. Ele ama de verdade, mas Ele deseja o culto verdadeiro daqueles que o amam de verdade. Então é um culto de coração regenerado. O culto de Nicodemos, um fariseu, precisava aprender a prestar a Deus. Nicodemos tinha todos os aparatos que o justificaria como um bom religioso. Hoje Nicodemos seria o senhor da religião, o papa dos judeus. Mas diante de Cristo ele estava perdido, condenado, precisava ser regenerado. Olha como são as coisas de Deus. Então, meus irmãos, que isso nos diminua, para que nós ofereçamos de fato para Deus que pode ser melhor.
E Deus nos ajuda nessa operação. Ele nos mostra os caminhos, a forma. É um culto de fidelidade a partir de uma vida de fidelidade. Um culto a partir de uma experiência de ter provado da bondade de Deus, de haver recebido dele, não o que nós desejamos, mas o que ele sabia que era melhor para nós. Um culto não onde eu vou à igreja e eu requeiro de Deus os meus direitos e os meus benefícios. E se Deus não me atende, alguma coisa está errado. Não. Um culto em que humildemente eu vou e adoro o meu Deus através do que eu canto, através do que eu oro, através do que eu ouço da palavra, dos ensinos, através de toda a comunhão, através da minha oferta a Deus. A gente vai aprendendo a adorar a Deus. É importante que aprendamos para isso, como Ele deseja ser adorado. É o culto de um coração contente com Deus. Coração contente com Deus, ouve Deus. Saul desejou fazer o melhor para Deus. A vontade dele foi boa, mas ele não fez o que Deus ordenou. Não era ele que tinha que oferecer o sacrifício. Ponto final. Ele tinha que aguardar. Então nem sempre aquilo que se faz achando que está dando um passo a mais para Deus, a gente está dando um passo atrás. É um culto então de alguém que depende plenamente de Deus e pode então contar com seus livramentos, como ele diz no verso 15. Por isso, ele vai terminar com uma promessa de bênção àqueles que oferecem sacrifício de ações de graças a Deus, e não esporádicos consultores de Deus. De vez em quando eu vou e adoro a Deus. Inclusive, eu até canto. E às vezes até prego. Irmãos, isso não agrada a Deus, não são essas coisas. Há muitos servos de Deus humildes sentadinhos nos seus bancos, que amam verdadeiramente a Deus. Eles são no meio de nós, como você ama a Deus que eu sei. Deus não olha para a nossa performance pessoal. Deus não avalia o currículo quando eu preencho ele. Eu lembro que já muitas vezes, como pastor, algumas igrejas me pediu o meu currículo. Nunca me importei muito com isso, mas dei as minhas informações, sim. Algumas informações elas são importantes. Mas se eu não for um homem regenerado diante de Deus e por Deus, diante dele, não adianta. As minhas performances não me ajudam nada, não me colocam um centímetro a mais próximo de Deus. A gente tem que dar graças a Deus por isso. O final que nós devemos concluir é que, de fato, não são essas coisas que nos salvam, ou nos colocam melhor diante de Deus. Não são rótulos, né? Rótulos, de fato, eles não salvam, eles não nos ajudam. Mas a esses que glorificam e cuidam de sua adoração a Deus, esses serão privilegiados com salvação por Ele prometida. Daí você pode pensar o seguinte: mas eu sou salvo. Mas nós podemos imaginar que a salvação de Deus é algo muito abrangente, porque Paulo diz o que? Desenvolvei a vossa salvação. Aí você, eu contribuo? Não. É desenvolver, é você viver nessa adoração crescente diante de Deus. Ele te santifica, você foge do pecado, você o serve, você o ama, você o adora verdadeiramente. Meus irmãos, o culto a Deus, ele não é formado, por exemplo, somente pelo que o pastor prega. O culto a Deus é quando, estou falando agora de congregação, né? É quando a congregação se ajunta, os fiéis se ajuntam e eles adoram a Deus, o único Deus, o mesmo Deus. Eles adoram a Deus, sim, e Deus dá para nós a boa palavra, e nós somos alimentados. O verso 23 então fala dessa salvação prometida. Poderíamos falar mais, acho que não há necessidade. Talvez o texto por si já nos traz uma porção de informação do que deve e do que não deve ser seguido por nós. Teremos um culto de encerramento do ano no dia 31. Tá bom? Pensar lá em 3 João. Podem ler a carta. Você precisa ler essa carta.
e a gente me ajudasse, né, na exposição. Quando eu digo ajudar, é que vocês lendo a carta, vocês serão mais alimentados, quem sabe. Tem alguns tipos de servos de Deus, adoradores de Deus, que nós podemos rejeitar e alguns que nós podemos aceitar como exemplo da nossa própria vida. Mas o meu desejo é que, meus irmãos, ainda que sobre todas essas exortações que elas são na palavra de Deus, isso possa nos alegrar. A gente possa sair daqui nessa noite desejoso de que nosso culto ao nosso grande Deus, Senhor, né, da seara, aquele que nos salvou, aquele que renova as suas misericórdias conosco toda a manhã, o Senhor cheio de bondade, graça, misericórdia, assim nós possamos cultuar a Ele com alegria. Quem sabe nós vamos orar mais a Deus, né, em 2025. Glória, essas coisas assim não, nós não estamos fazendo como voto a Deus não, mas quem sabe a gente vai orar mais a Deus a partir de agora, orar mais ao Senhor. Quem sabe Deus vai responder mais às nossas necessidades, problemas que surgem, Deus vai trazer solução. Quem sabe, né, as nossas orações vão aplacar alguns corações mais elevados, alguns corações que precisam de mais cuidados, alguns corações que estão caídos. As nossas orações vão ajudar. Quem sabe você ajudando conosco em oração. Quem sabe na quinta-feira essa igreja mais lotada do que no domingo de manhã, e a igreja toda orando aqui, e nós, meus irmãos, sem tempo para orar, 1 hora é pouco. Quem sabe? Quem sabe, né? Só Deus é que sabe. Mas o culto não é só tudo, principalmente o seu coração, o meu coração, que ele seja movido pelo Espírito Santo de Deus a adorar esse Deus como ele deseja ser adorado. Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe grandemente, que o resto do domingo, a segunda-feira, a terça-feira, seja abençoada, seja de paz no seu coração. Isso não significa que não possa haver desavenças comigo, qualquer um de nós, mas paz. A paz de Cristo, que ele fala em João, Cristo fala em João, ninguém pode tirar de nós. Ninguém. Nem maior problema. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos vemos terça-feira à noite, às 22 horas, se Deus se permitir, aqui neste mesmo lugar. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor. A glória do Senhor. Ó Deus, nós somos dependentes de Ti. Ó Deus, e quantos somos dependentes de Ti? Eu falo, Deus, começando em mim e por mim, ó Deus. As minhas fraquezas, as minhas faltas. Ó Deus, às vezes falta de vontade, ó Deus. Só o Senhor sabe. As minhas limitações, ó Deus. E quantas vezes o orgulho, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Mas, ó Deus, eu amo. Porque o Senhor colocou amor no meu coração quando me salvou. E é Deus, querido, nesse amor e nessa fidelidade do Senhor, que todos nós nos fiamos a Deus, no nosso serviço, na adoração, na nossa adoração ao Senhor. Então, meu Deus, ainda que sejamos incompletos por nós mesmos, mas plenamente completos por causa de Cristo agora, recebe-nos, ó Deus, na Tua presença e se agrade da nossa adoração. Que seja hoje, ó Deus, um tempo de reflexão, de perguntas, para que nós não possamos apenas servi-lo esporadicamente, alguns tempos e alguns momentos de picos de alegria, mas um contentamento infinito no nosso coração. Permita que nós o adoremos em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, abençoa meus irmãos, abençoa as nossas famílias. Ó Deus, supre as necessidades, cuida das faltas, ó Deus, cuida das enfermidades, cuida daqueles, Deus, que estão passando por desafios na casa, no lar, ó Deus, conflitos, aflições. Ó Deus, cuida em nome de Jesus Cristo, por misericórdia, ó Deus, toma a Tua igreja nas Tuas benditas mãos e de nós tenha misericórdia. Salva-nos, ó Deus, transforma-nos. E Pai, ajuda-nos a adorar como o Senhor deseja ser adorado. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.
Amém, meus irmãos?